Boa noite, Patrícia, tudo bem? Vamos fazer hoje uma degustação de cervejas da Enseada, da cervejaria Lagos de Saquarema, e vamos comentar sobre harmonizações com os pratos do festival O Gosto de Agosto, Festival Gastronômico de Saquarema. Esperando o pessoal chegar, se conectar, para a gente começar a falar da primeira cerveja, que vai ser a Witbier. Boa noite, Hostelbier. Tudo bem? Daqui a pouco vamos começar a conversar sobre a Witbier da Enseada. Edvard, seja bem-vindo, Edvard. Deixar chegar mais algumas pessoas e tal, e a gente começa. Hostelbier Sandra, o Sandro Homebrewer, que você falou lá com o pessoal da Bastônia, você? Prazer em ter você aqui, Sandra. Happen My Bridge In. Happen My Bridge In. Vocês são do exterior? Are you a foreign follower? Ou vocês são aqui do Brasil? Grande Odair Cunha, tudo bem, meu amigo? Pô, Sandro, quando você quiser marcar, a gente faz uma degustação. Sem espaço é seu. Bom, já temos uma galera aí, vamos começar a falar dos nossos trabalhos. Grande Hugo, tudo bem, Hugo? Um prazer tê-lo aqui. Eu estou me dividindo aqui porque está rolando uma parada aqui no computador que eu estou acompanhando também, mas a gente vai tocando. Primeira coisa, nas degustações, a gente sempre foca no copo, né? Então, se você não tem o copo específico para aquela cerveja, tente utilizar um copo coringa. E outra coisa, se você tem o copo de uma marca, utilize com aquela cerveja, né? Hoje mesmo, cara, eu vi uma coisa horrível no Instagram. Eu vi o cara tirar a foto de uma Fuller's inglesa servida num copo de Guinness irlandesa. As duas são concorrentes, cara. Isso é um absurdo. Então o que acontece? Hoje nós vamos degustar 3 cervejas da Enseada. O ideal seria utilizar os 3 copos específicos de cada estilo. Porém, eu tenho um copo coringa da Enseada, uma caldeireta. A caldeireta é um copo coringa. Ela serve para praticamente qualquer tipo de cerveja. Então vamos utilizar o copo coringa, a caldeireta da Enseada, para degustar cervejas da Enseada. Lucy Cigars acabou de entrar. Are you from outside Brazil? Oh, my friend, this tasting live is in Portuguese. I have one video per week, the beer news, that is in English, but my taste is in Portuguese, unfortunately. Então o pessoal da Lux Cigars é de fora. Então vamos lá. Cadê o abridor? Ah, outra coisa. Oi, Rose, tudo bem? Boa noite, Rose. Show. Thank you, Lux Cigars. A Rose, o Instagram dela é Rose com Y Onofre Plus. É uma modelo plus size, parceira aqui do nosso canal. Então, se você tem interesse nessa linha de moda plus size e tal, acompanhe lá o Instagram da Rose Onofre Plus com Y. É muito importante durante a degustação você beber água. Você bebe um gole de água antes de começar, para preparar o paladar, e entre uma cerveja e outra, para preparar o paladar
para a próxima cerveja e para minimizar o risco de você ficar bêbado. Então a água ajuda muito. A Witbier é a versão belga da clássica cerveja de trigo alemã. Então, é uma versão belga, leva malte de cevada, malte de trigo. No caso da Witbier, da Enseada, também leva aveia. E leva da receita clássica das Witbiers, laranja e semente de coentro. Boa noite, Tânia Lúcia. Boa noite, Ekami. Eu não sei onde eu coloquei o abridor. Só um minuto. Na verdade, eu não achei o abridor, peguei outro. A Enseada, agosto é o meu mês de aniversário, né? Então a gente está aí fazendo umas programações intensas e tal, com bastante informação e com muitas parcerias. Foi a entrevista com o Ibiriba do Gosto de Agosto, foi a entrevista no Sobrado da Cidade, degustando cervejas Molotov. E essa parceria com a Enseada que nos vai produzir 2 conteúdos específicos. A degustação de hoje e uma entrevista com Rafael Torresini, mestre cervejeiro da Enseada, live amanhã, 20 horas, aqui no Instagram. Boa noite, Pareto, tudo bem, meu amigo? E eles também cederam uma boa quantidade de cervejas que nós vamos degustar hoje, amanhã, durante a entrevista com o Rafael, e no dia 29. Dia 29, eu vou fazer uma sequência de lives a partir de 10 horas da manhã, a cada hora fechada. Então, uma live começa às 10, a outra às 11, depois meio-dia, depois 1 hora, assim por diante. Eu vou estar fazendo 2 coisas aqui no meu apartamento. Eu vou estar fazendo uma Belgian Pale Ale na panela, no fogão da minha cozinha, e vou estar defumando um pastrame na minha varanda, no meu mini defumador. Esse pastrame, ele vai marinar por 1 semana e defumar ali por umas 8 a 12 horas. E as lives vão acompanhar os 2 processos, a defumação do pastrame e a parte quente, a braçagem da Belgian Pale Ale. Só que é um dia inteiro de trabalho, tem que beber durante esse dia de trabalho. Então estaremos com cervejas da Enseada e uma seleção de cervejas intensas que eu vou estar degustando também no dia 29. Witbier da Enseada. O aroma. Nossa, muito bom. Uma coloração super clássica. A Witbier tem esse amarelo meio cítrico. É a coloração clássica dela. Uma formação de creme muito bonita. O pessoal da Lendários acabou de entrar. Sejam bem-vindos. Vamos agendar uma degustação aí de cervejas da Lendários. Os aromas clássicos da Witbier, né? Você sente com alguma intensidade a semente de coentro, tem um fundo cítrico da laranja, muito BJCP, sabe? Encaixa perfeitamente na definição do que é uma Witbier. Luciano, seja bem-vindo, Luciano. Uma cerveja leve, refrescante, tipo churrasco, vai aos litros, vai aos litros.
4,6% de teor alcoólico, ou seja, um teor alcoólico muito similar às cervejas de larga escala presentes no mercado brasileiro, só que uma cerveja com mais sabor. Fábio Auric é um dos organizadores do festival O Gosto de Agosto, festival gastronômico de Saquarema. Se alguém quiser maiores informações sobre o festival, tá aí o Instagram do Fábio Auric, Fábio_Auric com K. Tudo bem, Fábio? Fábio participou de um workshop cervejeiro que a gente fez lá em Saquarema, no Gosto de Agosto, na última edição do Gosto de Agosto. E nós fizemos uma Russian Imperial Stout punk, assim, com muitos adjuntos e tal, ficou espetacular. Pessoal do Oveleiro de Saquarema é um dos restaurantes que está participando do festival gastronômico. Daqui a pouco a gente vai falar das possibilidades de harmonização entre as cervejas da Enseada e alguns dos pratos que estão participando do festival gastronômico de Saquarema. Então é uma cerveja leve, refrescante, só que muito saborosa por causa dos adjuntos, o coentro e a laranja. E também por causa das características das cervejas de trigo, que dão sabores diferenciados em relação ao padrão American Lager, que é basicamente cerveja de cevada, né? Malte de cevada. Muito interessante a Enseada Witbier, e é uma Witbier clássica, sim, sem nuances divergentes do que você esperaria de um padrão de Witbier. Eu diria o seguinte: se você fizesse uma degustação cega da Witbier da Enseada na Bélgica, os belgas diriam que é uma Witbier belga. Clássica, padrão, muito boa, muito boa. Vou pegar a próxima cerveja da nossa lista, que é a Premium Lager. E vou passar uma água no copo. E vou beber um gole de água. Então, aqui está a Enseada Premium Lager. A Premium Lager é uma lager clássica com 4,7% de teor alcoólico e IBU de 9 unidades. IBU é o índice de amargor. A Witbier é um pouco mais amarga, tem 11 de IBU. A Premium Lager tem 9 de IBU. Ainda assim, isso é um amargor muito leve, muito leve. Se você for procurar uma IPA, que são conhecidas como as cervejas mais amargas e tal, você alcança facilmente um IBU de 30, 40. E as radicais, as Imperial IPA, as Double IPA, elas chegam a 70, 80 de IBU, entendeu? 100 IBU, 120 de IBU. Então, 11 e 9 são cervejas de amargor muito tranquilo, muito tranquilo. Então, Premium Lager da Enseada. Receita clássica do que é cerveja: água, malte de cevada, lúpulo e levedura.
Apenas isso. Sem nenhum adjunto, sem nenhum elemento extra. Então, as características da Premium Lager da Enseada são definidas pelos tipos de malte que foram utilizados e pelos tipos de lúpulo que foram utilizados e pela levedura que gerou a fermentação. Esses três elementos vão definir as características da Premium Lager. Começando, uma cor clássica de Lager é um amarelo dourado, uma boa formação de creme, o aroma clássico de pão de cevada que caracteriza o estilo Lager. O pessoal do Veleiro Saquarema está falando de harmonização com pizza e tal. A gente vai abordar a harmonização daqui a pouco, depois que eu apresentar as 3 cervejas de hoje. Mas fica uma dica: não é a pizza, é o recheio da pizza. Se eu faço uma pizza marguerita, né, focada no tomate e molho e mussarela, e eu faço uma 4 queijos com gorgonzola, as harmonizações serão diferentes, porque os sabores das pizzas são radicalmente diferentes. A marguerita é uma pizza leve, tranquila, de sabores suaves, e a 4 queijos, principalmente se levar gorgonzola, é uma pizza mais intensa, com sabores mais marcantes e tal. Então, não é uma questão de harmonizar com pizza, com massa especificamente, mas com qual pizza, com qual massa. Mas a gente vai falar disso hoje ainda. Cara, eu gosto de cerveja. E aí quando eu tomo uma cerveja que eu gosto, sabe? A melhor cerveja é aquela que você gosta. Ponto. Não tem uma questão de você, eu gosto de... Eu vou sempre usar esse exemplo, porque durante uns 10 anos foi um ícone cervejeiro no Brasil. A cerveja Deus. Eu tenho que beber a Deus é a melhor cerveja do mundo. Pra quem? Eu bebi Deus e não gostei da cerveja. Não gostei por quê? Porque o estilo dela, que é o champonese, é um estilo que não me agrada. Eu já bebi outras cervejas champonese e também não gostei. Não adianta, eu não gosto daquele estilo. De repente, se você gosta de Prosecco, você vai adorar a Deus, porque tem uma similaridade, percebe? Então, gosto é totalmente pessoal. Eu gosto muito de Lager, muito. É a minha cerveja do dia a dia, é Lager. Então, é uma excelente Lager. A Premium Lager da Enseada é uma excelente Lager. Por isso que eu fiquei aqui todo feliz, entendeu? Deliciosa. Tem o sabor de pão de cevada, tem um leve amargor combinado de malte e lúpulo. E, cara, muito boa. Fica, na persistência, o sabor que fica é esse sabor de cevada, de pão de cevada. Acompanha o churrasco fácil. Domingo tem churrasco, né? Final da Champions. Tem uma galera aí, tal, fã do Neymar, isso aquilo, torcendo pelo PSG. Beleza, respeito, legal, bacana. Mas eu vou torcer pelo Bayern de Munique, né, amigo? Torcer pelo Bayern de Munique. Vou levar Premium Lager da Enseada, uma Lager para acompanhar o jogo, mas vou levar 2 garrafinhas de Munique Helles da Paulaner, na esperança de comemorar o título da Champions
para o Bayern de Munique. Vamos ver, vamos ver. Cara, uma Premium Lager sensacional. Sensacional. Leve, tranquila, fácil de beber. Acompanha o churrasco. Facilidade. Muito gostosa. Muito gostosa. São só 3 cervejas, mas a gente tem todo o bate-papo de harmonização depois. Então eu já vou pegar a próxima cerveja. Mas antes vou beber um gole de água. E vou lavar o copo. Então, a terceira cerveja da nossa lista é a Hope Lager da Enseada. A Hope Lager é uma cerveja, é uma lager que recebeu um acréscimo de lúpulo. Tanto que ela tem o maior amargor da nossa escala. A Premium Lager tinha 9 IBU, a Witbier tinha 11 IBU e a Hope Lager tem 12 IBU. Ainda assim é uma cerveja de amargor leve, 4,6% de teor alcoólico bem tranquilo. O que é que nós temos aqui? Também clássico, água, malte de cevada, lúpulo e levedura. As características serão definidas pelos maltes utilizados, os lúpulos utilizados e a levedura utilizada. Só que ela tem um processo de dry hop, ela recebe um acréscimo de lúpulo ao final da fase quente do processo de produção, o que dá mais aroma e mais amargor para a cerveja. Olha o aroma dela, já tomou conta aqui da sala. Uma lager, coloração clássica de lager. Boa noite, Pedro Ferreira. Coloração clássica de lager, aquele amarelo dourado. Uma boa formação de creme. O aroma mais lupulado das 3. Então ele recebeu esse acréscimo de lúpulo e esse acréscimo se destaca no aroma. Se é a mais encorpada, deixa eu beber primeiro que eu te respondo. Provavelmente sim, é a que tem mais características de complexidade. Então, provavelmente sim, mas eu já te respondo. Ela tem um aroma mais aromatizado. Aroma aromatizado ficou horrível, né? Tem um aroma mais floral. Por causa dos lúpulos utilizados, ela tem um aroma mais floral. Boa noite, Cris. Prazer te ver aqui. Um aroma fantástico de lúpulo. Quem gosta, quem começa a conhecer mais de cerveja, ele vai identificar o lúpulo como um fator importantíssimo na definição do aroma e na definição do amargor da cerveja. Quem chegou... Ah, não, Veleiro Saquarema também.
Um aroma fantástico, cara. Fantástico, fantástico. Muito floral, muito floral. Tem lúpulos que entregam esse aroma floral. Tem lúpulos que entregam um aroma de frutas cítricas. Tem lúpulos que entregam aroma de frutas vermelhas. Tem lúpulos que entregam um aroma mais herbáceo, mais terroso. Então, são inúmeras variedades. Então, respondendo a pergunta do pessoal do veleiro, ela é a mais encorpada? Existe uma interpretação equivocada do que é uma cerveja encorpada. O fato dela ser encorpada não significa que ela é pesada, que ela ocupa espaço, que ela vai disputar, por exemplo, espaço com a comida. Não, não é isso. A cerveja mais encorpada é aquela que tem mais complexidade de características. Então, a enseada Hop Lager, ela tem um sabor mais complexo. Ela não tem de álcool, olha lá, 4,6. Não é uma questão de ela é mais alcoólica, não, de forma alguma. Só que os maltes e os lúpulos estão muito harmonizados. Você percebe o sabor de malte de cevada e você percebe as notas florais do lúpulo no sabor, na língua. Então isso te dá mais sensações quando você degusta a cerveja. Por isso que a gente chama de uma cerveja mais encorpada. Ela te dá mais sensações quando você degusta. E fica uma persistência totalmente comandada pelo lúpulo, essa persistência floral, refrescante, com um leve amargor no final. Uma cerveja muito, muito interessante. Wagner Sena, seja bem-vindo, Wagner. Muito, muito, muito interessante. São 3 cervejas. Uma coisa que quem acompanha as minhas lives de degustação sabe que eu comento isso. Uma coisa que é complicada, existe um padrão que define cada estilo de cerveja. Então, se eu for degustar uma Witbier, eu espero determinadas características. Se eu vou degustar uma Lager, eu espero determinadas características. Se eu vou degustar uma Weissbier, eu espero determinadas características. E assim por diante. A mesma coisa para uma Red Ale, para uma Porter, para uma Stout, para uma Weissdunkel e assim por diante. E às vezes eu já tenho um certo conhecimento cervejeiro, desde 91 que eu coleciono, dá para ver aqui parte da minha coleção e tal, e desde 91 que eu degusto, eu estudo cerveja, já fiz 3 cursos, estou fazendo um 4º curso na área de cerveja e tal, então eu tenho algum conhecimento. Quando eu olho um rótulo e a cerveja diz que é de um determinado estilo, eu espero que seja daquele estilo. E parabéns para a Enseada, porque experimentei 3 cervejas da Enseada e as 3 cervejas fiéis à classificação que eles colocaram no rótulo. A Witbier é uma Witbier, a Premium Lager é uma Lager e a Hope Lager é uma Lager com acréscimo de lúpulo. Então, sim, alcançam muito que quem tem um pouco mais de conhecimento espera de cada uma dessas cervejas.
agora eu queria falar com vocês sobre o festival Gosto de Agosto. O Gosto de Agosto é um festival gastronômico da região de Saquarema e tem inúmeras atividades. Esse ano tivemos aí as restrições devido à pandemia e o pessoal do Gosto de Agosto se reinventou e fez um festival baseado em ações online, como essa live, como a live de amanhã, com a presença do Rafael Torresini, mestre cervejeiro da Cervejaria Lagos, que produz a enseada, e como as lives que eu vou apresentar no dia 29 de agosto, entre outras atividades online. E também focou no delivery. Os restaurantes participantes do Gosto de Agosto elaboraram um cardápio que está disponível por delivery. Então você pode entrar em contato com o restaurante, solicitar o prato e você vai receber aquele prato e tal. E você pode pedir o prato e uma cerveja da enseada junto com esse prato. Então eu dei uma olhada no cardápio do evento do Gosto de Agosto e fiz uma lista de harmonizações interessantes. E aí eu vou comentar essa lista com vocês agora, falando o restaurante, o prato e a cerveja. Tá legal? Tem que colar aqui no computador, porque a lista está no computador. Boa noite, Almir. Deixa eu lavar o copo, que eu vou voltar para Premium Lager e depois eu vou encerrar com a Hope Lager. Voltamos. Cadê o abridor? Não precisei. Vamos colocar mais um copinho da Premium Lager. Eu sou fã de Lager, não tem jeito. Acabou. Então, olha só, não é uma questão de ordem. Eu não escolhi os restaurantes. A ordem que eu vou comentar das harmonizações é a ordem das cervejas. Então eu vou começar por pratos que harmonizam com a Witbier, ok? Então vamos lá. Por exemplo, o El Chef Sanduíches. O El Chef Sanduíches, ele está participando do Gosto de Agosto e ele tem um prato que é filé de tilápia com peperonata, arroz de açafrão e camarão, tomates grelhados perfumados com ervas e de sobremesa uma espuma de amendoim. Então vamos analisar o que esse prato tem. Você tem a tilápia, que é um peixe leve. Você tem o arroz de açafrão e camarão, que, como é um risoto, também suaviza o açafrão, mas o açafrão é uma erva marcante, como o coentro. Já dei a dica, viu? Nós temos tomates grelhados perfumados com ervas. E essa combinação, note que são todos sabores suaves ou suavizados. O sabor mais desafiante desse prato é o açafrão, mas ele está suavizado no risoto com arroz e camarão. Então, um prato suave, ele harmoniza por similaridade com uma cerveja suave. A Witbier é uma cerveja que tem características de especiaria, que é a presença do coentro, mas é uma cerveja suave. Então, é um prato que harmoniza muito bem por similaridade com a Witbier.
O que significa isso? Significa que você pode tranquilamente degustar o prato e a cerveja juntos. Eles se complementam. Isso é uma maneira de você harmonizar. Existe uma outra maneira de harmonizar que é por contraste, mas a gente chega lá. Aloha Sushi, lá de Saquarema. O Aloha Sushi tem um menu completo. Uma entrada, que é um tartar de salmão, um prato principal, que são rolls de camarão envolvidos em flocos de arroz, tartar de salmão, ovas capelim e raspas de limão siciliano. Olha o limão siciliano combinando com a nossa pegada de laranja da Witbier. E sobremesa, um harumaki com Romeu e Julieta. Muito bem, esquece a sobremesa. Não leve a Witbier até a sobremesa. Se bem que ainda dá, mas não. Tome a Witbier durante a refeição, na entrada e no prato principal. Então, olha só. O tartar de salmão, ele vai harmonizar com a Witbier por contraste. Porque o tartar de salmão costuma ser intenso nos condimentos. Então ele harmoniza com a Witbier por contraste. O que é harmonizar por contraste? Harmonizar por contraste é quando você usa a cerveja para abrir mais espaço no paladar para o que você está comendo. Então, você vai comer o tartar de salmão e ele vai tomar conta do seu paladar por causa dos temperos, dos condimentos mais intensos, que são usualmente utilizados nessa entrada. Você toma um gole da Witbier e, como ela é suave, ela vai preparar o seu paladar, abrir espaço para o próximo prato. O próximo prato, lá no Aloha Sushi, é rolls de camarão em flocos de arroz com tartar de salmão e ovas capelim e raspas de limão siciliano. A ova poderia ter um sabor mais intenso, mas a raspa de limão siciliano vai dar um toque cítrico que harmoniza por similaridade com o toque cítrico da laranja da Witbier. Então é uma excelente pedida. Qual é o problema? O problema está na sobremesa. Oi, Gica, tudo bem, meu amor? É um prazer ter você aqui. O problema está na sobremesa. A sobremesa é um harumaki Romeu e Julieta. A pegada cítrica da cerveja não vai combinar com o queijo. Vai combinar, até combina com a goiabada, mas não combina com queijo. Então, não deixa a Witbier chegar até a sobremesa. Termine a Witbier ali no prato principal e deguste a sobremesa literalmente como um encerramento da refeição. Maurício Garcia, meu amigo, isso é hora do senhor chegar, meu amigo. Eu já bebi as 3 cervejas, meu filho. As 3, eu acho que você conhece os 3 rótulos da Enseada. Acho que não é uma novidade para você. Não sei, o Maurício, ele coleciona cervejas e copos. O cara é uma fera. A coleção dele me mata de inveja, né? Não sei se você tem essa caldeireta da Enseada. Trabalho. Agora, nessa época de home office, a gente trabalha até meia-noite. Mas faz parte da guerra. Fechando a lista de harmonizações com a Witbier, nós temos o Saco a Suco, né? O restaurante Saco a Suco, ele está com um prato que é o filé de dourado grelhado ao molho de laranja, com arroz, pirê e legumes. Não precisa dizer mais nada, né? Molho de laranja, filé de dourado. Dourado é um peixe
também leve, não é um peixe de sabores tão intensos. Então, filé de dourado com molho de laranja vai harmonizar por similaridade com a nossa Witbier, com laranja e coentro. Então, essas são as sugestões do cardápio do Gosto de Agosto para harmonização com a Witbier da Enseada. Agora vamos para Premium Lager, essa que eu estou degustando. Muito bem. O que a gente pode associar com a Premium Lager? A Casa do Surf, ela colocou no cardápio um espeto de ancho com chimichurri e batatas gratinadas. Não é um churrasquinho comum. A carne de ancho é uma carne intensa, gordurosa. Pessoal do Mestre Cervejeiro São Caetano do Sul. Cara, eu juro que indo a São Paulo eu vou passar aí. Tenho que passar aí. Vamos beber algumas juntos. É um prazer ter vocês aqui. O Marcos. Seja bem-vindo, Marcos. Então eu tava lá no... Aonde que eu tava, meu Deus? Casa do Surf. Espeto de ancho. Ancho é uma carne com um mix de gordura muito interessante. Então é uma carne mais gordurosa. O chimichurri é um molho bastante intenso de ervas. E as batatas gratinadas são a parte tranquila do prato. Então, quando eu pego uma Premium Lager, que é uma cerveja que tem aquele sabor de pão de cevada e uma nota de amargor de lúpulo, ela vai contrabalançar a gordura do ancho, a gordura do bife de ancho, do espeto de ancho e bife de ancho, beleza. Então, ela harmoniza por contraste. A cada garfada que você der no espeto de ancho com chimichurri e as batatas gratinadas, um gole da nossa Premium Lager vai preparar o teu paladar para a próxima garfada no espeto de ancho. Aliás, eu tô com uma peça de ancho na geladeira para fazer no churrasco, que eu acho que eu vou fazer domingo na final da Champions, que vai dar Bayern de Munique. Mas vamos ver, vamos ver. Muito bem. Então tá lá o nosso espeto de ancho da Casa do Surf no Gosto de Agosto, Festival Gastronômico de Saquarema. Mas tem mais, tem mais. O Le Bistrot. O Le Bistrot é um restaurante de comida portuguesa de Saquarema e um dos pratos que está no cardápio do festival é o bacalhau assado no azeite de alho e ervas. Eu adoro. Batatinha ao murro e jardineira de legumes. O sabor mais intenso do prato é o bacalhau assado, não há dúvida disso. Eu tô com uma peça de bacalhau no freezer. Essa eu cometi o crime, eu encontrei à venda no supermercado, cara. Uma peça tava tão bonita que eu não resisti, comprei, guardei no meu freezer. Não é o ideal é você comprar o mais fresco possível, guardar o menos tempo possível na geladeira ou coisas desse tipo, mas a gente se adapta, né? E eu quero fazer esse bacalhau na churrasqueira, quero fazer ele grelhado. Mas, vamos lá. O nosso bacalhau assado em azeite de alho e ervas do Le Bistrot, ele tem o sal típico do bacalhau, ele tem o sabor intenso do bacalhau, ele tem o sabor intenso do alho e das ervas. A minha Premium Lager vai entrar por contraste. Ela vai entrar
com uma cerveja que vai amenizar toda essa explosão de sabores no seu paladar para preparar a próxima garfada. Então, a harmonização por contraste é isso. É quando a bebida abre espaço para a próxima garfada da comida. Quem chegou aqui, meu gente? Chegou um monte de gente. Supremaglio. Alho é com a gente mesmo. Cara, adoro alho. Mulher Puro Malte. Mulher Puro Malte é a responsável pelo delivery da Boto Beer. Então, se você quiser degustar uma cerveja do icônico Mestre Boto, procura aí no Instagram, Mulher Puro Malte. Ela faz o delivery da Boto Beer, é uma parceira nossa aqui no canal sobre cerveja com o professor César Peixoto. Então, a gente já falou aqui, estamos falando na nossa Premium Lager. Eu tenho que ficar olhando a hora, né? Porque a hora voa. Falamos de quem? Falamos da Casa do Surf, falamos do Le Bistrot. Tem mais 2 pratos para Premium Lager. Na Casa da Praia nós temos um bourguignon e um risoto à milanesa com camarão VG. São 2 pratos, novamente é contraste, né? O buff bourguignon ou o risoto à milanesa com camarão são pratos muito temperados, né? Com muitos condimentos, com muita intensidade de sabor. São pratos que explodem no paladar. E aí, novamente, vem a Premium Lager, o nosso pão de cevada, preparar o paladar para a próxima garfada. Isso é muito legal, cara. Se eu pego um prato muito intenso em sabores, como um risoto de camarão, e tomo com uma cerveja IPA, eu vou estar harmonizando por similaridade um prato de sabores intensos com uma cerveja de sabores intensos. Resultado, os dois se complementam e a saciedade vem mais cedo. Você acaba bebendo menos ou comendo menos. Quando você harmoniza por contraste, você bebe mais e come mais, porque a cerveja abre espaço para mais comida e a comida abre espaço para mais cerveja, porque o contraste, elas meio que se anulam, né? Na similaridade, elas se somam. Então, eu poderia tomar com uma IPA, mas tomando com uma Premium Lager, eu vou ter mais espaço para degustar a comida e degustar a cerveja. Raras Família Lopes, seja bem-vindo. Vamos pegar o último prato com relação com a nossa Premium Lager. Que é, quem é? É justamente do pessoal de O Veleiro. O Veleiro está acompanhando a nossa live aqui. E o Veleiro Saquarema, ele tem uma pizza Vela Mestra. É uma pizza mediterrânea. A comida mediterrânea é uma comida de sabores intensos e associada a frutos do mar e legumes e verduras muito frescos. A regra continua a mesma. A nossa Premium Lager chega nessa pizza de sabores mediterrâneos por contraste. Então, eu vou, a cada fatia da pizza, eu vou incentivar o meu paladar com inúmeras notas de sabores mediterrâneos, tanto dos frutos do mar quanto de legumes e verduras. E para contrabalançar isso e preparar o paladar para a próxima fatia, vem o meu pãozinho de cevada, a minha Premium Lager, que tranquiliza o meu paladar e abre espaço
para as próximas 15 fatias de pizza, porque eu estou falando de duas pizzas, cada uma cortada em 8 fatias e tal. Eu sou um devorador de pizza, né? Quando eu era mais novo, eu tenho os recordes que eu não vou nem comentar, entendeu? Mas ainda sou um devorador de pizza. Muito bem. Qual é a última cerveja na nossa lista? Eu só tenho 5 minutos. É a Hopelager. Eu vou lavar o copo, encher com a Hopelager e a gente já volta. Opa, tem uma observação aqui. Quem foi? Admiradores do Malte acabou de chegar aqui pra gente. O Fábio Henrique falou que vai mandar uma pizza pra mim. Fábio, eu só posso agradecer. Depois eu te mando o endereço. Hopelager. Ainda tem um restinho aqui que eu vou colocar no copo já. Vamos lá. Nós temos 3 pratos para associar com a Hopelager. O primeiro é do Perfetto de Saquarema. No Perfetto, nós temos um entrecôte grelhado com molho e redução de vinho Cabernet e batata assada ao creme de gorgonzola. Espetáculo. Então eu tenho uma carne grelhada com molho de vinho Cabernet e tenho uma batata com creme de gorgonzola. 2 pratos de sabores intensos que vão harmonizar por similaridade com a mais intensa das cervejas que nós degustamos, que é a Hopelager. Eu diria o seguinte, não é o caso entre os rótulos da enseada, mas para quem já conhece cerveja, um prato de carne ao molho de vinho Cabernet, com batatas, meu Deus, só tenho 2 minutos, com batata e creme de gorgonzola, também harmonizaria muito bem com uma cerveja mais intensa, tipo uma Barley Wine. Temos no Pit Stop um nhoque de gorgonzola com filé mignon. Vai pela mesma linha. O gorgonzola é muito intenso, o filé mignon é uma carne intensa, vão harmonizar por similaridade com uma cerveja de sabores mais intensos, que é a Hopelager. O pessoal do Gosto de Agosto, eu não quero nem falar com vocês. A live começou 8 horas, faltou 1 minuto e 15 segundos para ela acabar e vocês entram agora. Falar sério, hein? Mas tudo bem. E para fechar nossa lista, a Senorita Empanada, que tem um cardápio de empanadas, né? Tem uma empanada de frutos do mar com molho de pimenta doce, uma de linguiça artesanal com chimichurri, uma de provolone defumado e uma doce de Nutella com geleia de morango. Vou focar na Nutella com geleia de morango. É muito comum você associar pratos doces com cervejas mais amargas ou prato doce com cervejas de pegada doce. Então, a Hopelager associa muito bem com pratos doces, mas uma Imperial Stout também associaria. Gente, não vai nem dar tempo de perguntas, o Instagram vai me derrubar em 15 segundos. Foi uma felicidade imensa ter vocês aqui e fazer todo esse comentário sobre cerveja e harmonização. Sobre cerveja, informação, entretenimento e os prazeres do mundo cervejeiro. A apresentação, professor César Peixoto.